Oi galera do Amix TV, eu me chamo Maria Clara e sou aluna da EP e hoje a gente está aqui no Junho Ambiental e está até ocorrendo uma feira. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos e apresentar algumas das equipes. Eu vou apresentar para vocês aqui uma das equipes que está se apresentando. Oi, boa tarde. Qual o seu nome e sua série? Boa tarde, meu nome é Gustavo Trajano, sou do 2º Eletro, juntamente com meus parceiros de equipe. E a gente está apresentando para vocês uma fonte de energia renováveis, que é a energia elétrica a partir da geração de biogás. Na verdade, um combustível orgânico que é formado a partir da decomposição de matéria orgânica. Essa matéria ela é utilizada como combustível para fazer uma transformação de energia mecânica em energia elétrica. E é uma fonte de energia limpa, que está utilizando o máximo desse combustível para ser utilizado numa geração limpa de eletricidade, que não venha a agredir o meio ambiente. Gente, agora, depois da apresentação rápida, a gente vai mostrar rapidamente a maquete da equipe deles. A nossa maquete está apresentando como é na prática que funciona uma geração de energia elétrica a partir do biogás. A partir do momento em que eles ligam o mini gerador de energia elétrica, ele está fazendo com que esse motor, que é o motor principal, que utiliza o biometano, que é o gás gerado a partir do biogás, ele gire um segundo motor, que é o nosso gerador, e a partir da geração desse gerador, quanto mais rápido for girando o gerador, mais tensão elétrica é formada. Vocês verem lá no multímetro, ele vai gerando mais eletricidade a partir do giro desse transformador. A gente está aqui agora com o coordenador Rafael da nossa escola e a gente vai perguntar agora para ele o que ele está achando, o que ele pensa, como ele reage da maneira com toda essa organização da escola nesse dia tão importante. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os internautas. É um momento muito importante, né, para a sociedade santanense, também para a comunidade escolar da EP Francisco da Chaga Vasconcelos, onde a gente mostra, onde a gente discute vários temas educacionais, principalmente dentro do meio ambiente. A gente vê aí a questão que o meio ambiente, né, tem várias mudanças climáticas, desastres naturais, e este é o momento para a gente falar, né, dentro da comunidade escolar e também para a comunidade santanense, a quanto é importante a preservação do meio ambiente. O meio ambiente este que é a nossa casa. Então, quando a gente traz assim para a biologia, né, o meio ambiente, a gente está falando de que é a nossa casa, que é justamente aquilo que a gente está morando, tá certo? Então, hoje e amanhã, né, 5 Dia Nacional do Meio Ambiente, e amanhã também a gente vai estar com essas programações, né? Amanhã vai ter 2 palestras. Hoje está sendo mostrado vários materiais, né, várias maquetes, vários experimentos, onde a escola Francisco da Chaga, os alunos, né, do Francisco da Chagas, eles desenvolveram para poder mostrar assim para a comunidade escolar e também para a comunidade santanense. Gente, agora a gente agradece aqui a participação do nosso coordenador e parabenizar pela organização do evento. Agora a gente está aqui com mais uma equipe, a gente vai falar aqui com o professor Diego, professor de Química, para ele explicar um pouco aqui junto com as alunas da primeira ADM, um pouco aqui o experimento deles. Bem, aqui nós temos o LCC, né, que é o líquido da castanha do caju, extraída em álcool 70. Por que foi escolhido o álcool? Porque a água ela não tem afinidade com o óleo, então o líquido da castanha do caju ele tem um aspecto oleoso, então é ideal que seja compostos orgânicos, né? Então o álcool é um composto orgânico, então eles têm alguma afinidade. Então a extração desse LCC ele tem uma aplicabilidade, né, pelo menos para o projeto que a gente está tentando desenvolver aqui na escola, de substituição dos inseticidas químicos, né? Porque o pequeno produtor ele se obriga muitas das vezes a contratar mão de obra, e essa mão de obra às vezes sai muito caro para ele. Então ele se obriga a ir na casa do campo para comprar venenos, e eles utilizam esse veneno sem nenhum tipo de proteção, sem máscara. Vai lá, compra
dilui do jeito que está lá na embalagem e aplica no seu roçado, né, na sua plantação. Aqui, o solo, muitas das vezes, né, o clima pode favorecer a resistência de alguns insetos e tudo mais, então a gente está fazendo alguns testes para uma forma de diminuir os impactos ambientais causados pelos venenos propriamente químicos, né? E agora as meninas vão abordar sobre a chuva ácida. Agora a gente está aqui com duas alunas da primeira ADM, que elas vão explicar como funciona a chuva ácida e como ela ocorre, né? Eu me chamo Daphne. E o meu nome é Evelyn e a gente vai apresentar um pouco sobre as chuvas ácidas. Bom, as chuvas, em sua maneira das formas, ela contém pouca acidez. Portanto, as chuvas ácidas, elas podem ser prejudiciais ao meio ambiente, porque quando elas têm muita acidez e elas entram em contato, as plantas vão se atrofiando. Bom, a chuva ácida, ela é formada quando a chuva normal, com pouca acidez, entra em contato com a poluição do ar, que a poluição do ar que é gerada por combustíveis de automóveis, que são soltos pelo ar, e elas entram em contato também com a chuva normal, com pouca acidez, e também pode ser causada não só por esses combustíveis de automóveis, também pode ser por as grandes indústrias que soltam aquela fumaça, e aquela fumaça entra em contato com a chuva e vai se formando a chuva ácida. E causa grandes impactos, porque quando a chuva ácida entra em contato, por exemplo, com o solo se torna infértil e com as plantações, a plantação vai se atrofiando, não é mais verdejante e aquela plantação vai se atrofiando. Agora fiquem com um exemplo que a gente vai dar para vocês sobre o experimento, sobre o nosso exemplo das chuvas ácidas. Bom, nós trouxemos aqui esse reagente químico que ele tem como característica a mudança de cor em contato com a acidez. Como acontece? Este produto ele vai estar representando a água normal do nosso cotidiano, tendo ou não acidez. E o que acontece? Essa água ela acaba entrando em contato com os ácidos que as indústrias soltam. Aqui como exemplo a gente tem o enxofre, que é um dos produtos químicos que as fábricas soltam na produção de produtos. Então, o que acontece? Esse vapor que as fábricas soltam acabam se misturando com a água e toda essa água já contaminada, ela vem para a nossa atmosfera e acaba prejudicando tanto a nós quanto ao nosso meio ambiente. Bom, gente, agora eu agradeço a participação das meninas em mostrar os experimentos delas, né? E a gente sabe que isso faz muito mal aos agrotóxicos, aqui a gente vê um exemplo claro e básico. E é isso, dessa aqui. Gente, agora dando continuidade às apresentações aqui das maquetes, a gente está aqui com o Zumar, que ele vai explicar um pouco, aluno da segunda EDS, aí ele vai explicar um pouco aqui da ideia dele. A gente está apresentando, né, o nosso projeto em coordenação com o professor Zé Luiz Mota, que é a LIAR. Ela é a abreviação para Lixeiro Inteligente de Apoio aos Recicladores. Ela é um projeto baseado em um sensor e o envio de dados. Ela vai enviar o dado, ela vai mostrar, né, quando está cheia ou não. Ela é uma parceria com a casa e outras instituições, onde ela poderia ser alocada em locais como comércios, a escola, onde é visível o lixo, né, a quantidade. E ela teria o sensor para avisar quando está cheio ou não e avisar os coletores, né, para virem, buscarem o lixo e tal, trocarem e limparem a lixeira. Você gostaria de mostrar para a gente como funciona, mais ou menos, basicamente, lá dentro, o sistema que está quando avisar? Claro, dá para ver aqui. Se olharem a tampa, tem um sensor, ela tem um sensor de internet e um sensor de proximidade. Ele vai avisar quando está cheia e é isso. Se adicionarem lixo e olharem no telão, cada internet talvez seja um pouquinho lento, mas ele vai mostrar o volume livre ali. A gente agradece, parabeniza vocês pela ideia, né,
que é muito inteligente e pode sim ajudar bastante no nosso funcionamento, na organização do nosso lixo, prevenir também com a poluição que tanto nos maltrata o nosso planeta e tanto a gente, né? Está ocorrendo também muitas homenagens e entrega de prêmios. O nosso coordenador Rafael vai explicar agora e entregar o prêmio e como está acontecendo, vai explicar para a gente. Pois é, né? Esse é um evento muito importante para a comunidade, como já foi falado, e também a Escola Francisco da Chaga está entregando algumas placas de homenagem, né? De manhã já foi entregue a placa ao prefeito de Santana, meu Deus, que por estar ajudando, né, por estar contribuindo aí com a preservação do meio ambiente através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Também o presidente da casa, o senhor Alisson, né, o Davi Alisson. Também agora vamos entregar aqui o ambientalista, né, o seu João, que a escola aqui IP Francisco da Chaga está lhe entregando por tudo que o senhor fez perante a comunidade, né? Por tudo que o senhor produziu, por tudo que o senhor falou em relação ao meio ambiente, porque isso é bom, isso é mostrar para a comunidade que a preservação do meio ambiente é a melhor coisa que existe, né? Porque é muito fácil as pessoas jogarem lixo na rua e muito difícil para eles ainda jogar lixo onde deveria ser jogado, no lixo, né? E o senhor, como sendo ambientalista da cidade, desenvolveu muito bem o seu trabalho. Então a gente gostaria de entregar para o senhor essa homenagem, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a homenagem e principalmente vindo na Escola de Educação Profissional Chagas Vasconcelos, porque esta escola eu considero uma semente que nós plantamos há anos atrás, porque eu dirijo ainda um projeto de formação da cidadania e esse projeto, que é o Núcleo de Aprendizagem e Formação da Cidadania, que começou com a denominação de Carpintaria Escola São José, e era o meu sonho e do padre Francisco José Aragão e Silva, de que esta escola se transformasse numa escola profissional. E isso não foi possível, mas nós vimos, eu acompanhei, inclusive tenho foto da limpeza do terreno e do início da construção dessa escola e que hoje está sendo um sonho realizado. Por isso eu agradeço. Agradeço também a ideia de ter criado aqui nessa escola um projeto, um herbário com o meu nome, que infelizmente não está funcionando, mas que foi uma homenagem, que foi sólida e que eu tenho a agradecer nesse momento. Muito obrigado, viu? Receba as nossas homenagens. Obrigado. E assim se encerra mais um quadro do Festas e Eventos Amix TV. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam, porque a gente está a rumo de 32 mil inscritos.